Olá, amado ser de luz que você é. Olha eu aqui com a minha face para falar um pouquinho com você hoje sobre reprogramação mental. Eu me chamo Rose Soares, sou consteladora sistêmica, eu estou consteladora sistêmica e aqui eu compartilho a filosofia sistêmica e também as minhas próprias experiências nessa jornada de cura. E no vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre a reprogramação mental. E vou falar sobre dinheiro, né, gente? Porque assim, o dinheiro é um sofrimento. Aliás, não é o dinheiro que é um sofrimento, que é uma dor. É a falta do dinheiro que causa sofrimento, dor. O dinheiro, ele é. O dinheiro é uma energia maravilhosa que aumenta a nossa liberdade. Isso é um novo programa que está aqui na minha mente humana maravilhosa. O dinheiro é uma energia poderosa que aumenta a minha liberdade. Então, quando eu estava passando por uma situação muito desafiadora de escassez, porque eu estava saindo do fundo do poço, eu tive que colocar em prática o que eu já vinha estudando. E neste vídeo eu vou compartilhar um dos meus autores favoritos nessa questão da reprogramação mental, que fala sobre o subconsciente, ou mais precisamente sobre o poder do subconsciente. Tem vários autores que eu amo muito, mas assim, primeira dica, primeira coisa que eu vou compartilhar com você. Não adianta você pegar um monte de livro e ler e não interiorizar. Não adianta você ouvir um mundo de audiobooks e não interiorizar. Como eu estava iniciando a construção de uma nova base para mim, sabe? Eu estava reconstruindo as minhas estruturas porque eu precisei me reerguer. Eu precisava de um norte. Eu precisava de algo que eu pudesse seguir como uma bússola, como um mapa, sabe? Então, era um método, era algo que eu precisava adotar na minha vida como uma nova disciplina, um novo hábito. Então, como esse livro, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, foi o primeiro que eu li na minha jornada do autoconhecimento, quando eu estava lá atrás iniciando, nem sabia o que era isso direito, o que era expansão da consciência, o que era transição planetária, não sabia de nada disso. Esse foi o primeiro livro que eu li. Esse livro foi Descascando as Casquinhas da Cebola. Então, já fica a minha dica. Escolha um livro que você vai interiorizar. Você pode lê-lo 10 vezes, 20 vezes. É melhor você ler o mesmo livro quantas vezes for preciso para você inserir uma nova crença na sua mente humana maravilhosa do que você ler 100 livros e não aprender nada, não interiorizar nada, não colocar nada em prática. Então, esse daqui foi o meu. E assim, ó, esse livro tá cheio de anotações, tá cheio de post-it, tá cheio de marcações e de canetinha marca-texto, porque ele é um livro de estudo. Esse livro aqui, até Bob Proctor indica ele lá nas palestras dele, tá bom? E Bob Proctor já é outro que já desencarnou, não está mais neste plano. As energias, as memórias dele estão sim. Muito bem. Então, esse aqui é um livro de consulta para mim. E lá na minha época, como eu precisava adotar um novo hábito na minha vida, eu precisava ter alguma coisa palpável para eu fazer, para eu seguir um método, eu escolhi esse então. E daí, aqui tem vários exercícios práticos para a gente fazer para várias áreas da nossa vida, tá bom? Então, como eu estava passando por um momento de muita escuridão e de escassez em todas as áreas, não era só de dinheiro, era escassez de tudo, eu vibrava na falta, tá bem? Você que me segue aqui já sabe mais ou menos aí a história. Então, uma das orações, porque são verdadeiras orações o que ele ensina aqui, que eu acabei memorizando foi: Deus é a força do meu sustento. Todas as minhas necessidades são satisfeitas no tempo e no espaço.
havendo sempre um excedente tranquilizador. Veja, eu memorizei. Por quê? Porque lá atrás eu peguei, anotei e eu lia todo santo dia. Eu acordava, me sentava na cama, era a minha oração da manhã. Eu precisava sentir, eu precisava reprogramar a minha mente e as minhas células. Eu venho falando disso aqui com você, amado ser de luz. Então, eu lia tanto, mas eu lia tanto essa oração que eu aprendi ela, eu memorizei ela. Se tornou uma nova crença na minha vida. Então, eu tô aqui agora falando com você e eu simplesmente repeti. Percebe? É assim que a gente vai reprogramando a nossa mente. E lá no começo, quando eu lia, era mais uma coisa automática, como uma oração, assim, né? Só que daí, com o tempo, eu fui aprendendo a sentir no meu corpo, sabe? E eu ia sentindo aquilo e todo dia eu fazia essa oração, eu fazia de manhã, antes de sair da cama, eu fazia antes de dormir e lia em voz alta e repetia. Eu passava essa oração 3 vezes. Pela manhã e à noite antes de dormir. E fiz isso por mais de 30 dias. Todo santo dia, ininterruptamente. Volto a dizer, por isso que eu memorizei. Então, conforme eu ia fazendo aquilo, foi se tornando uma verdade para mim. Entende? E aí eu ia adquirindo mais fé. Hoje, eu nem sei se eu tenho fé, porque eu acredito, é real. Eu sei que Deus é a força do meu sustento. Eu sei que todas as minhas necessidades são supridas no tempo e no espaço e que há sempre um excedente tranquilizador. Eu sei. Não é mais uma fé no Criador. Eu sei que assim é, porque é o que começou a acontecer na minha vida a partir do momento que eu comecei a praticar isso, né? Então, isso é reprogramação mental. Isso é regenerar as nossas células. Quando eu lia, a informação ia para o meu subconsciente e as minhas células estavam ouvindo. Elas têm ouvidos. O nosso corpo é formado por mais de 50 trilhões de células, como ensinou o Dr. Bruce Lipton no livro A Biologia da Crença, que eu também já falei sobre ele aqui. Então, todas essas células que formam esse corpinho, esse avatar aqui, têm ouvidos. Quando eu repito com autoridade do Criador que habita em mim, eu estou regenerando as minhas células. Tá entendendo, amado ser de luz? Então, primeiro, eu fui olhar para os meus pais, para os meus ancestrais, sim. E em primeiríssimo lugar, como eu já também compartilhei aqui, eu entendi que eu sou um ser espiritual habitando o corpo físico. Eu tive que aprender a acolher minha criança interior e a materná-la. E daí eu tive que focar na minha reprogramação mental, porque tudo isso faz parte do processo, da jornada. Entende? Não adianta ficar só constelando ou fazendo todo tipo de terapia e não reprogramar o cabeção, amado ser de luz. Então, esse livro aqui tem outros exercícios que eu pratiquei e pratico e li esse livro muitas vezes e eu amo esse livro e eu amo o Dr. Joseph Murphy. Às vezes, quando eu estou conversando com uma situação desafiadora, eu converso com o Dr. Joseph Murphy. Dr. Joseph Murphy, fala comigo. Às vezes eu abro o livro, vou lá direto em algo que me dá uma luz. Entende? Porque as energias, as memórias dos seres de luz que aqui viveram como humanos, né? Habitaram corpos físicos, continuam aqui. Ninguém deixa de existir. Tudo continua existindo. Basta nos conectarmos com essa energia, tá bem? Então, o Dr. Joseph Murphy é um professor para mim. Ok. E daí, eu fui reprogramando, fui sentindo a abundância, fui começando a sentir a abundância na minha vida, e fui me curando, e fui me transformando. E daí eu fui seguindo outras práticas, tá bom? Outras técnicas. Essa aqui, amado ser de luz, é a minha carteira maravilhosa. Eu cuido bem dela. Então, se você está aí com a sua vida passando por uma situação de falta de dinheiro, por exemplo, não é o dinheiro a raiz do problema, tá bom? Volto a dizer, tem que olhar para as raízes. Mas
Quando você olhou para as raízes, você precisa reprogramar sua mente, como eu estou falando, você precisa ir organizar sua carteira. Ter uma carteira organizada, limpa, bonita. Não precisa ser cara. Sabemos que nos camelôs da vida tem carteiras baratas, então tem uma carteira decente para você guardar o seu dinheiro. O dinheiro é energia, o dinheiro é uma consciência que foi muito maltratada pelos seus ancestrais e pelos meus. Nós ouvimos deles. Existe uma crença que permeia o nosso sistema familiar que o dinheiro é do mal, que para ser rico tem que ser ladrão, que é mais fácil o camelo passar no furo de uma agulha do que um rico se salvar. Eu acho que é uma coisa assim, né? Então tá cheio de crença que vem dos nossos ancestrais que estavam inconscientes de que o dinheiro é do mal, que Deus e dinheiro não tem nada a ver, sendo que Deus é tudo o que é. Deus também está no dinheiro, é o dinheiro, é a energia. O dinheiro simplesmente é. É o que cada um que vai fazer com o dinheiro que acaba desvirtuando a energia do dinheiro. Mas o dinheiro é maravilhoso. E sim, ele aumenta a nossa liberdade. Pelo menos a minha, o dinheiro aumenta a minha liberdade. Então isso fica claro para mim que o dinheiro é muito bem-vindo na minha vida. Então eu converso com o dinheiro. Então, amado ser, lá atrás, quando eu não tinha, eu tinha uma nota de R$2 para ter na minha carteira, um exemplo. O que eu fiz? E aprendi isso com a Márcia Luz, tá? Hoje está aqui com uma nota de $1. E ela ensinou a escrever no post-it, tá aqui, ó, tá até meio apagadinho, porque faz muito tempo que eu tô fazendo isso, né? Então, ela ensinou a escrever, então eu vou deixar essa dica aqui para você. Sou grata por todo o dinheiro que eu recebo na minha vida. Lá atrás, volto a dizer, isso não era uma verdade. Mas eu entendi, eu apenas segui o que a Márcia Luz, tá? Tem canal dela aqui no YouTube, o que a Márcia Luz ensinou. Quando a gente faz isso daqui, pega uma nota de dinheiro, não importa qual o valor da nota de dinheiro que você tem. Pega e faça isso. Sua mente precisa entender que você sempre tem dinheiro na sua carteira. Então escreva lá. Sou grata por todo o dinheiro que recebo na minha vida. Coloca dentro da carteira. O que acontece com isso? O ato de escrever já está reprogramando a sua mente e as suas células. E toda vida que você abre a sua carteira, você vai pegar essa nota e não importa o valor dela, se é dólar, se é euro, se é real. Eu escolhi de $1 porque eu tenho aqui uma história especial com essa nota de $1. Então, o que acontece? Toda vida que eu pego essa nota e pego esse bilhetinho aqui que está aqui para mim, que é um post-it. E eu leio todo santo dia. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu recebo na minha vida. E quando eu faço isso, estou fazendo as pazes com o dinheiro. Eu estou curando a minha relação e dos meus ancestrais com o dinheiro. Percebe como a gente vai curando as memórias dos nossos ancestrais em nós? Então, fazendo esse exercício todo dia, isso se torna uma verdade na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu recebo na minha vida. Perceba, lá atrás não era verdade, agora é verdade. Quando eu falo, eu estou agindo com autoridade, eu estou verbalizando o que o próprio Criador está verbalizando por meio de mim. Então a minha voz, o som da minha voz tem uma frequência específica. E quando eu faço isso, eu sou uma autoridade. O Deus que habita em mim está falando com o dinheiro, está falando com as minhas células, está falando com a minha mente. Eu faço isso com consciência. Mas eu tive que fazer isso repetidas vezes para que isso se tornasse uma verdade na minha vida e para que isso se tornasse um mantra na minha vida e para que essas palavras tivessem o poder que elas de fato têm. Entende? Então, essa é uma dica. Coloca na sua carteira. Porque você sempre vai ter dinheiro na sua carteira. E você vai começar a repetir para você mesma, para você mesmo. Eu sempre tenho dinheiro na minha carteira, porque toda vida você vai olhar e vai ter lá o dinheiro. Não importa o valor, você tem dinheiro na sua carteira. E quando você começa a repetir, eu sempre tenho dinheiro na minha carteira, no meu bolso, na minha conta bancária, algo mágico acontece. Você começa a ter dinheiro sempre na sua carteira, na sua conta bancária, no seu escritório, que é o meu caso, né? Então,
Isso são técnicas de reprogramação mental, amado ser de luz. De reprogramação das suas células e de reprogramação desse padrão de sofrimento do seu sistema familiar. Entende? Então, fica a dica para você colocar aí na sua carteira. Depois disso, claro, eu sempre tenho dinheiro, realmente, na minha carteira. E as minhas notas são muito bem organizadas porque eu gosto da ordem. Eu sou apaixonada por uma boa ordem. Entendeu, amado ser de luz? O dinheiro precisa ser bem tratado, tratado com carinho. É preciso conversar com ele. Ele é uma consciência. Então, um dos mantras que eu utilizo na minha vida é: eu sempre tenho dinheiro na minha carteira. Eu tenho outras notas de dinheiro aqui. Eu sempre tenho dinheiro na minha carteira, no meu escritório. E daí, eu vou te mostrar aqui, deixa eu pegar aqui uma nota maravilhosa que eu tenho, que eu não tinha, que hoje eu tenho, né? Eu tenho uma nota de R$100 no meu escritório. E eu tenho uma nota de $100 no meu escritório. Amado ser de luz. Eu não tinha nenhum real há alguns anos atrás. Eu não tinha R$2 há alguns anos atrás. Mas eu peguei o que eu tinha e colocava no meu escritório. E colocava uma nota de $1 na minha carteira. Era o que eu tinha. Entende? Então, o que acontece com isso daqui, amado ser de luz? Eu aprendi com a Beth Russo. A Beth Russo tem canal aqui no YouTube, tá bom? Então vai lá, segue a maravilhosa e vai reprogramar o cabeção. O que acontece? Eu comecei a repetir para mim, todo santo dia. Eu sempre tenho dinheiro. Na minha carteira, no meu bolso, no meu escritório. Essa de ter no meu escritório, eu coloquei, né? Porque eu sempre tenho aqui, eu trabalho aqui no meu escritório. Então, eu sempre tenho dinheiro. O que acontece com isso daqui, amado ser de luz? Se tornou uma verdade para a minha mente humana maravilhosa. Eu reprogramei a minha mente. E daí, eu sempre tenho dinheiro. Depois que eu comecei a fazer isso, que eu tô falando com você, que eu tô compartilhando com você, eu sempre tenho dinheiro. Eu sempre tenho dinheiro, é uma verdade absoluta. Eu sempre tenho dinheiro aqui no escritório. E são notas verdadeiras, meus amados. Aqui, ó. Entende? Então, eu sempre tenho dinheiro na carteira, eu sempre tenho dinheiro no escritório, eu sempre tenho dinheiro nas minhas contas bancárias. Como é que eu fiz isso? Porque eu fui diligente, eu fui disciplinada. Eu comecei a colocar em prática o que o Dr. Joseph Murphy ensina aqui no Poder do Subconsciente. Eu comecei a colocar em prática o que a Márcia Luz ensinou. Eu comecei a colocar em prática os mantras ensinados pela Beth Russo. Eu comecei a fazer Ho'oponopono para o dinheiro. Pegar o dinheiro, sabe? Pegar a nota do dinheiro e conversar com ela. Como uma consciência. Dinheiro, sentir ele, pegar ele, tocar ele, olhar para ele, me conectar com ele, porque eu sou um Deus em ação. Então eu pegava o dinheiro e ainda pego e digo para o dinheiro: dinheiro abençoado, eu sinto muito. Sinto muito por todas as vezes que eu te julguei, que eu te critiquei. Sinto muito se os meus ancestrais te julgaram, te criticaram. Por favor, me perdoa, dinheiro. Eu te amo, sou grata. Sou grata por todo o dinheiro que eu recebo na minha vida. Você, dinheiro, aumenta a minha liberdade. E eu amo a minha liberdade. Então, eu faço um Ho'oponopono para o dinheiro, amado ser de luz. Ho'oponopono é uma prática, uma técnica havaiana de cura de memórias, inclusive de memórias ancestrais. Entende? O mestre de filosofia Runa, que eu amo, a Beth Russo também fala muito do Ho'oponopono, mas que ensina toda a filosofia do Ho'oponopono, é o Lucas Radin. Eu sigo ele, eu aprendo com ele, então veja, eu estudo de tudo um pouco, não só a filosofia sistêmica. É claro que a filosofia sistêmica me mostrou o meu caminho. Eu não tinha como fazer todas as técnicas e práticas como eu fazia e dar certo mesmo, porque eu estava cheia de emaranhados, eu estava aprisionada nas dores do meu sistema familiar, da minha criança. Mas quando eu fui curando tudo aquilo e fazendo essas técnicas, essas práticas em conjunto, tudo foi se liberando. Entende, amado ser de luz? Então, para você que manda mensagem para mim e diz: Rose, eu já fiz até constelação, mas eu não estou vendo prosperidade na minha vida.
Gente, não é só fazer constelação, você tem que reprogramar o cabeção, tá bom? Então, veja bem, tudo isso eu fiz e sigo fazendo, porque a gente está no mundo material, a gente está na fisicalidade, a gente precisa se curar todo santo dia, se manter consciente, entende? Então, fica aqui mais um compartilhar do que eu faço na minha própria vida para reprogramar minha mente humana maravilhosa. E sigo curando aqui o meu coração, e sigo acolhendo a minha criança interior. Acolhendo, maternando, curando-a. Percebe? Então, são várias ações, é um conjunto de técnicas que nós precisamos colocar em prática se queremos ver a mudança na nossa vida. E antes de finalizar, eu quero te deixar uma coisa muito clara. Prosperidade não é dinheiro. Enquanto você acreditar nisso, enquanto você tiver essa crença aí na sua mente de que para você ser uma pessoa próspera, você precisa de ter dinheiro, você nunca será próspero. Entende? Porque primeiro nós precisamos nos tornarmos a prosperidade, para depois ver a prosperidade na nossa vida. E eu aprendi com o Pablo Marçal, é um cara que eu não concordo com tudo que ele fala, mas o cara é bom. O cara é bom, tá? Então, o que eu aprendi com ele? Prosperidade não é dinheiro. E é ele que deixa isso claro, é aí que eu fui entender. Ele diz, enquanto você acreditar que prosperidade é dinheiro, você nunca vai ver o dinheiro na sua vida e nunca vai se sentir próspero. E foi ele que ensinou que prosperar é romper. É romper com todos os traumas que estão bloqueando a sua vida e te mantendo aprisionado nos mesmos padrões de sofrimento. Como é que você rompe com tudo isso? Você se cura. Você cura os seus traumas, você cura o seu pai, a sua mãe em você cura a sua ancestralidade em você. Você vai para o mundo. E daí você começa a transbordar. A cada jornada, a cada passo, a cada degrau que você sobe na sua jornada evolutiva, no seu processo de cura, é um transbordar, é um transbordo. E aí, isso é o quê? Isso é abundância, é se tornar abundante, é se tornar próspero. Uma pessoa pode se dizer que ela é uma pessoa próspera quando ela está com todas as áreas dela, da vida dela, resolvidas. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não é próspero. Então, essa definição, para mim, me ajudou demais no meu processo. Prosperar é romper. Romper com tudo que está bloqueando a sua vida humana maravilhosa. Que está bloqueando você de seguir adiante, de ir para o mais. De colocar sua face no mundo. De se colocar no mundo. Entendeu, amado ser de luz? Então, vira essa chave aí, tá bom? Para mim fez sentido e tem me ajudado muito aqui, tá bem? Então, é isso. Eu espero ter compartilhado, ter contribuído aí com a sua expansão de consciência, com o seu entendimento, com a sua clareza mental. Fica a dica do livro, fica a dica dos canais, fica a dica da diferença, da definição do que é prosperar, para você entender que só fazer as terapias não vai mudar a sua vida. Você tem que se mexer aí, tá bom? Tem que agir. Você é Deus em ação. Ai, ai, ai. Então, se coloca no mundo. Pega o poder do subconsciente e coloca em prática. Você vai ver a mágica acontecendo, tá bom? Eu encerro aqui o vídeo de hoje desejando que Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, que é tudo que é, te conceda clareza para você chegar ao entendimento, agir melhor, colocando em prática o que eu compartilhei aqui com você, tá bom? Funciona, Rose? Funciona, porque eu mesma fiz e faço na minha vida, tá bom? Gratidão por estar aqui comigo, juntos, evoluindo, eu estou aprendendo com vocês, tá bem? Um beijo, fiquem com o Criador.